Imagina só, e se uma empresa não fosse só, sabe, um monte de concreto e aço, mas um organismo vivo? É isso mesmo, um corpo com cérebro, com coração e, o mais importante, com uma personalidade única. Essa ideia é super interessante que a gente vai desvendar agora. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Uma organização ter personalidade? Mas olha, quando a gente começa a pensar numa empresa como se fosse uma pessoa, um monte de coisa começa a fazer sentido. Principalmente a complexidade dela e, claro, a forma como ela se comunica. Então, bora mergulhar nisso. Bom, o ponto de partida para a nossa conversa é o que a gente chama de metáfora da pessoa. A ideia é bem simples, mas é poderosa pra caramba. Em vez de olhar para uma organização como se fosse uma máquina fria, a gente passa a enxergá-la como um corpo, um organismo complexo, dinâmico, muito, mas muito parecido com o nosso. Essa citação aqui, ela resume perfeitamente o espírito da coisa. É impressionante como a estrutura de uma empresa, sabe, com todas as suas funções, as suas dependências, parece que ela reflete a nossa própria biologia. É quase como um espelho. E é exatamente por isso que duas empresas, mesmo que sejam do mesmíssimo setor, podem ser completamente diferentes uma da outra. Pensa bem, uma pode ser super ágil, inovadora, enquanto a outra é a mais pé no chão, tradicional. Elas têm personalidades próprias, sabe? E isso aparece em tudo, na imagem, na cultura, no jeito como elas agem e reagem ao que acontece no mundo. Ok, então, se a gente vai levar essa metáfora a sério, vamos ter que dissecar esse corpo. Se uma organização é um organismo, quais são as partes dele? Vamos montar esse quebra-cabeça peça por peça. Começando pelo topo, claro, temos o cérebro da operação, a liderança. É igualzinho ao nosso cérebro. A presidência, a diretoria, são eles que orientam, que dão a direção, que coordenam tudo. A estratégia sai dali, os comandos para o resto do corpo saem dali. Certo, mas quem é que executa essas estratégias que o cérebro manda? Aí entram os departamentos. Eles são como os órgãos do corpo, cada um com sua função super específica, marketing, finanças, produção. Só que isso é crucial, todos eles precisam um do outro para funcionar. É uma interdependência total. Se um falha, o corpo todo sente. E no nível mais fundamental, o que compõe tudo isso? As pessoas, claro. Elas são as células. São o tecido vivo que forma cada órgão e que dá vida para o corpo inteiro da empresa. Sem as pessoas, a estrutura não passa de um esqueleto, vazio. Agora, a gente chega na parte talvez mais importante de todas. O que conecta o cérebro, os órgãos e as células? O que faz esse corpo todo funcionar de um jeito coordenado? A resposta é a comunicação. Ela é literalmente o sistema nervoso da organização. Pensa só por um instante. Cada ordem, cada relatório, cada feedback, cada simples e-mail, tudo isso funciona como um impulso nervoso que percorre a empresa de ponta a ponta. É esse fluxo contínuo de informação que permite que o corpo da empresa reaja, se adapte e haja como uma coisa só, de forma unida. Olhando para essa imagem, pode parecer uma coisa bem complexa, né? E essa é a intenção. Isso aqui mostra que a comunicação nunca é uma linha reta, do ponto A para o ponto B. Na verdade, é uma rede, uma teia sistêmica. É um ciclo que não para, de envio, recebimento e feedback, que mantém a organização viva, pulsando. Ok, se a comunicação é o sistema nervoso, qual é o idioma que esses nervos falam? Para a gente decifrar essa linguagem, vamos pegar emprestado um modelo clássico de um linguista chamado Roman Jakobson. Ele basicamente dividiu todo e qualquer ato de comunicação em 6 elementos-chave. O que o Jakobson fez foi nos dar uma espécie de manual super poderoso para a gente analisar como uma mensagem é criada e como ela é entendida. E o mais legal de tudo é ver como esse modelo se encaixa que nem uma luva na nossa metáfora do corpo da organização. Então vamos fazer esse mapa juntos. Olha só. Primeiro, o emissor. Quem é? É o cérebro, a liderança, quem dá o pontapé inicial na comunicação. E quem recebe essa mensagem? O receptor. São os órgãos e as células, ou seja, os departamentos e as pessoas. A mensagem, bom, é informação pura, um relatório, uma ordem, um e-mail. E por onde essa mensagem viaja? Pelo canal, que são os nervos da empresa, as reuniões, a intranet, o telefone. Aí vem o código, que é a linguagem própria da empresa, sabe? Os jargões, a cultura, os valores. E por fim, tudo isso acontece dentro de um contexto. O mercado, o clima interno da empresa. O ponto-chave aqui é o seguinte: se umzinho desses elementos falhar, a comunicação inteira pode ir por água abaixo. Mas e daí? Por que tudo isso importa?
Porque essa metáfora toda não é só uma viagem teórica, uma curiosidade. Na verdade, ela funciona como uma ferramenta de diagnóstico muito poderosa para a gente avaliar a saúde de qualquer organização. Vamos ver como isso funciona na prática. Funciona assim. De um lado, a gente tem um sistema nervoso saudável, onde a informação flui limpa, clara, eficiente. Do outro lado, a gente tem um sistema doente. E o que é um sistema doente? É um sistema cheio de ruídos, sabe, a famosa rádio corredor, informação que não bate, cheio de bloqueios, tipo um departamento que simplesmente não conversa com o outro, criando aqueles silos. E, claro, um monte de mensagem que é entendida toda errada. O resultado? O corpo se mexe de forma descoordenada e o mal-estar se espalha. E aqui está o pulo do gato. Quando a comunicação dá problema, não é só um e-mail que se perdeu ou uma reunião que foi ruim. Isso é só o sintoma. A verdadeira doença pode estar em outro lugar. Pode estar na estrutura da empresa, na coluna vertebral, pode estar na cultura, ou pode estar lá no topo, na própria liderança, no cérebro do sistema. E para fechar, fica a provocação, a reflexão. Pensa um pouco. Como é que está a saúde do sistema nervoso da organização onde cada um de nós está? A informação flui de boa? As mensagens são claras? Ou está tudo cheio de ruído e bloqueio? Porque, no fim das contas, entender como funciona esse sistema nervoso é o primeiro e talvez o mais importante passo para diagnosticar a saúde do corpo inteiro.